Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai conhecer os estados físicos da matéria e as suas transformações. Então vamos lá! Então pessoal, de forma geral, toda a matéria ela é formada por uma unidade básica bem pequenininha e estrutural denominada átomo. Nessa imagem a gente consegue ver um copo com água bem ampliado, tem vários círculozinhos, no caso são vários átomozinhos. Certo? A gente vai conhecer melhor a estrutura de cada um deles mais na frente. Mas para agora o que interessa é que esses átomos, eles se agrupam, eles se unem e formam as moléculas. E aí essas moléculas, elas mais uma vez se agrupam, se unem e formam as substâncias. E aí essas substâncias é o que dão as características de cada matéria. Por isso que cada matéria apresenta uma característica e outras apresentam outras. E aí, partindo disso, os estados físicos da matéria, né? Os materiais eles podem ser encontrados em diferentes estados físicos. Eles podem ser sólido, líquido e gasoso. O sólido é basicamente quando as moléculas constituintes da matéria, no caso ali os átomos, as moléculas, eles estão em um estado de agitação baixo. No caso, eles estão bem juntinhos. O verde nessa imagem ao lado a gente consegue ver, né? O verde e o roxo, eles estão bem juntinhos, bem próximos. Então ali é difícil você separar um do outro. E aí, quando é que a gente diz que uma matéria está no estado sólido? Quando essas moléculas, né, esses átomos, eles podem ser encontrados mais moléculas, mais átomos em menos espaço físico. Dessa forma, eles estão mais concentrados. E aí, essas matérias no estado sólido possuem uma forma e um volume fixo, né? Um volume e uma forma que a gente não consegue modificar com tanta facilidade, devido a essa organização das moléculas e dos átomos. Já no estado líquido, o que é que acontece? Ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais dispersas em relação à mesma matéria do estado sólido. Então, nesse caso, a gente tem as moléculas um pouco mais separadas, um pouco mais dispersas. Então, a gente já consegue modificar aqui o formato dessa matéria, ok? E aí, substância no estado líquido tem volume fixo, porém a sua forma pode variar. Por exemplo, o óleo, se eu colocar um pouco de óleo num copo, vai estar lá, ele vai ter o formato daquele copo. Se eu colocar na garrafa, a mesma coisa. Se eu colocar numa panela, a mesma coisa. E aí não só o óleo, mas aqui na imagem ao lado, o refrigerante, dependendo do recipiente que eu adicionar, ele vai ficar na forma desse recipiente. O mesmo acontece com a água, o vinagre, né? E todas as outras matérias também no estado líquido. E agora no estado gasoso, o que é que acontece, né? No estado gasoso, as partículas que formam a matéria estão bastante afastadas e dispersas no espaço. A gente consegue ver, né, nesse gifzinho, nesse videozinho, essas moléculas seriam as moléculas da matéria e elas estão bem afastadas e se movimentando o tempo inteiro. Então é basicamente dessa forma que o gás ele é representado. E aí, por isso, elas podem ter uma forma e um volume variável. Então a gente não sabe determinar a forma de um gás e aí o volume de um gás vai depender do recipiente onde ele está. Então a gente tem exemplos de gás no nosso cotidiano. O oxigênio, quando ele é envasado e utilizado principalmente em hospitais, nesse período de pandemia, né, da Covid-19, a gente pôde observar em alguns lugares, por exemplo, que faltava oxigênio, é justamente o gás oxigênio que a gente respira envasado dentro de grandes cilindros. E aí esse oxigênio, né, ele cabe ali dentro desse cilindro. Outro exemplo, o gás de cozinha, que a gente utiliza para cozinhar, e por fim aí tem o aerosol, que é quando a gente espreia ali e sai um gás. Então são exemplos clássicos de gás no nosso cotidiano. E aí essas mudanças de estado físico, como é que elas acontecem, né? Existe, por exemplo, a água, que ela consegue ao mesmo tempo existir nos 3 estados físicos diferentes, sólido, gasoso e líquido. E a influência desses fatores externos, de fatores externos, como pressão e temperatura, fazem a matéria se apresentar ora em um estado, ora em outro.
Por exemplo, a água, ela consegue às vezes ser um gelo, às vezes ser água líquida, às vezes ser vapor de água, isso graças a essas condições externas, ok? E as mudanças de um estado físico para outro recebem denominações específicas, que são essas que a gente vai conhecer agora. A gente tem aqui como principal representante a água, certo? A água no seu estado sólido, no seu estado líquido e no seu estado gasoso. A mudança de estado sólido para o estado líquido é denominada fusão. Então, se eu pego ali a bandeja de gelo do congelador, deixo em cima da mesa e aquele gelo vai derretendo e vira água no seu estado líquido. Então, ali aconteceu um processo de fusão, quando uma matéria deixa de ser um sólido e passa a ser um líquido, ok? E agora, quando a matéria deixa de ser um líquido e passa a ser um vapor ou um gás. Como é o nome desse processo? Vaporização. E aí, vaporização, se eu pego um pouco de água, coloco na panela e boto para ferver. Quando começa a sair aquela fumacinha, ali está acontecendo um processo de vaporização. Por quê? Porque a água está deixando de ser líquida e está passando a ser vapor. E quando acontece o contrário? O nome desse processo é condensação. Por exemplo, eu boto a panela para ferver, mas eu ponho uma tampa em cima. Então a água ferve, quando bate na tampa, ficam aquelas gotículas de água. Aquelas gotículas de água é quando o vapor de água volta para o seu estado líquido. Então ali aconteceu um processo de condensação ou liquefação. As duas formas estão corretas, ok? E aí quando acontece, né? Eu pego ali a água, ponho na bandeja e coloco no congelador para produzir gelo. E aí, né, depois que está lá no congelador, depois de um tempo, aquela água vai virar um sólido, né? Vai virar o gelo. Como é o nome desse processo? Solidificação. Fazer com que algo deixe de ser líquido e passe a ser sólido. Solidificação, ok? E aí existe também a possibilidade de uma matéria passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem precisar passar pelo estado líquido. Isso acontece no nosso cotidiano, com a naftalina. A naftalina é aquelas pedrinhas brancas que se coloca no fundo do armário. A gente coloca lá e elas passam a ser um gás sem passar pelo estado líquido. Então ali acontece um processo de sublimação. Pode ser do sólido para o gasoso e pode ser do gasoso para o sólido. Os dois têm o mesmo nome, certo? Então, pessoal, o ponto de fusão ou ponto de solidificação. O ponto de fusão é a temperatura exata em que uma substância ela muda do estado sólido para o estado líquido, certo? E o ponto de solidificação é o contrário, quando ele passa do estado líquido para o estado sólido. E aí, na água, por exemplo, essa temperatura é 0 graus Celsius. A água passa a ser um gelo, no caso, passa para o seu estado sólido a 0 graus Celsius, ok? E aí, esse ponto de fusão e de solidificação, eles são obtidos a uma dada pressão específica, certo? E quando ela não é citada, considera-se a pressão atmosférica, que é essa pressão que a gente está aqui, ambiente sem nenhum efeito. E o ponto de ebulição e liquefação? O ponto de ebulição é quando a temperatura exata em que uma substância ela muda do seu estado líquido para o seu estado de vapor. Então, essa temperatura exata em que uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser um gás ou um vapor é o seu ponto de ebulição. No caso da água, isso acontece em 100 graus Celsius, certo? E aí, o ponto de liquefação é o inverso. É quando uma matéria deixa de ser um vapor e passa a ser um líquido, certo? E mais uma vez, essas temperaturas elas são estabelecidas a uma temperatura específica. Aqui a gente vai observar o diagrama de mudança de estado físico. Aqui a gente vai analisar o da água, certo? A gente diz aqui, ó, que tem um sólido qualquer, no caso o gelo, né, que é a água no seu estado sólido, o gelo, a menos 10 graus Celsius. E aí a menos uma temperatura abaixo de zero, a água está onde? Tá com uma forma de gelo. E aí essa temperatura ela vai subindo, subindo, subindo até chegar em 0 graus Celsius. Em 0 graus Celsius, enquanto tiver ali 0 graus Celsius, a água ela vai estar no seu estado sólido e no seu estado líquido ao mesmo tempo. E aí, como a temperatura vai subindo, 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 aí o estado sólido não existe mais, só existe apenas o estado líquido. E aí a temperatura sobe até 100 graus Celsius. E aí, em 100 graus Celsius, a gente vai ter ali a presença da água no seu estado líquido e no seu estado de vapor.
até que a temperatura passe de 100 graus Celsius. E aí não vai mais existir o líquido, apenas o vapor. Então esse é um diagrama de fases, certo? De acordo com a temperatura que for subindo, aí as mudanças de fase elas vão acontecendo. E se as temperaturas for descendo, a mesma coisa. E aí, vocês me viram falando de vapor e de gás, mas será que eles são a mesma coisa ou são coisas diferentes? A gente diz que vapor é o estado físico de uma matéria que, em seu estado natural, ele é um sólido ou um líquido. No seu estado fundamental, ele é um sólido ou um líquido, e aí quando é aplicada ali uma pressão ou uma temperatura, ele passa para o estado gasoso, então ele vira um vapor. Já o gás é um elemento que, no seu estado fundamental, ele já é um gás. Então, para ele se transformar no líquido ou no sólido, tem que aplicar uma carga de energia, no caso uma temperatura, uma pressão muito forte. E aí ele passa, mas no seu estado fundamental, ele já é um gás. Exemplo muito comum, o gás oxigênio que a gente respira, né? Tá aqui ao nosso redor o tempo inteiro como gás. Se a gente quiser transformar ele em líquido, a gente vai ter que aplicar uma pressão e uma temperatura específica para que isso aconteça. Entendido? E agora, esses estados físicos, eles também sofrem a influência da altitude. A altitude é justamente essa diferença, né, do nível do mar. Quanto mais alto tiver, maior vai ser a influência com relação a esses estados físicos. A gente diz que a água, ela passa do seu estado sólido para o seu estado líquido a 0 graus Celsius. Isso na pressão ambiente da gente está aqui, na nossa altitude. Se a gente estiver num lugar mais alto, essa temperatura, né, onde passa do seu estado sólido para o seu estado líquido, no caso a temperatura de fusão, vai ser menor, certo? Ou pode ser maior, de acordo com o ambiente onde ele estiver. Então, por exemplo, aqui, onde a gente está, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Mas num ambiente bem alto, a temperatura de ebulição ela vai diminuindo. Por exemplo, lá em La Paz, que é um lugar bem alto, a temperatura de ebulição da água vai ser 87 graus Celsius. Então, uma curiosidade muito comum no nosso cotidiano é a panela de pressão. A panela de pressão a gente observa, né, que ela é utilizada para o cozimento de um alimento que seja feito de forma mais rápida. E aí, numa panela normal, panela comum, a água ela ferve em 100 graus Celsius, que é o natural, certo? E aí a gente pega a panela de pressão, fecha bem vedadinha, de forma que lá dentro vai ter uma pressão maior. Por que essa pressão é maior? Quando a gente fala que a gente está sob pressão, a gente está o quê? Coagido, oprimido de alguma forma. Então a gente vai fazer o quê? Oprimir essa matéria, vamos dizer assim, aumentar a pressão sobre ela, para que lá dentro da panela de pressão, né, tenha uma pressão bem maior. Então lá dentro, a água vai ferver a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então os alimentos eles vão cozinhar a uma temperatura maior. E isso vai fazer com que eles fiquem prontos mais rápido. Então a gente vai ali estar economizando gás, por exemplo. No caso, vai diminuir o tempo do cozimento e economizar o gás. Por isso que é tão utilizada a panela de pressão, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!